Tipos de pneumonia. Bom, a gente sabe que a pneumonia é uma das doenças respiratórias ou pulmonar, não sei como você quer classificar, mas que tem instalado em grande parte das pessoas. Então, muitas pessoas já pegaram pneumonia e o que é mais importante é saber que muitas pessoas morreram com pneumonia. E isso é importante por quê? Porque a gente tem que balizar a gravidade da doença. Então, como a doença ela pode ter essa possibilidade de ir a óbito, então é uma doença que a gente tem que ficar em alerta. Não é porque algumas pessoas têm pneumonia e tratam em casa que eu vou tratar a pneumonia como uma doença ok, tranquila. Ela não é tranquila, tá? Pneumonia é uma doença seríssima. Então, eu vou falar dos tipos de pneumonias que são classificadas aí e também vou falar um pouco da nossa ação como enfermeiro ou como técnico de enfermagem nessa questão da pneumonia. Para você que é estudante, para você que é aluno, para você que é profissional, a gente precisa ter conhecimento de algo que é extremamente importante para que a gente possa fazer o que a gente faz de melhor, salvar vidas. Aproveitando, então, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro desse canal, assim você vai me ajudar a criar mais conteúdos e disseminar mais e mais o conteúdo para as pessoas. Bora lá, hein? Primeiro passo, o que a gente precisa entender? Pneumonia, independente do micro-organismo, porque eu não quero trabalhar com micro-organismo aqui, para mim tudo é ruim. Viral, bacteriana, fúngica, enfim, pneumonia tudo é ruim. O micro-organismo eu não quero saber, tudo é ruim, tá? Então não tem um que é menos pior do que o outro. Para mim tudo é ruim, porque eu dependo do meu paciente. Então pode ser que um vírus num paciente pode ser ruim, uma bactéria para um paciente pode ser ruim. Então para mim tudo é ruim. Então, pegando pelo pressuposto que eu não vou trabalhar com micro-organismo. Então, qualquer micro-organismo que causar alguma pneumonia no paciente é ruim. Então agora a gente vai entender a classificação da pneumonia, que é o mais importante para nós que somos profissionais de saúde. A pneumonia ela é classificada pelo local que supostamente aquela pessoa adquiriu. Por quê? Porque naquele local que ela adquiriu, existem os vírus ou bactérias daquela região, que aí fica fácil de a gente tratar o paciente, principalmente os colegas médicos, a tratarem porque sabe que aquele micro-organismo que vive naquela região, eles já sabem quais seriam os melhores antibióticos para tratar esses pacientes aí. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, existe a comunidade, a população, onde nós moramos, vivemos, trabalhamos, né? Exceto o hospital. Então, quando a gente para olhar o panorama, então a gente tem pneumonia associada à comunidade, ou pneumonia adquirida à comunidade, conhecida como PAC. Tem gente que classifica só com essas 3 letras, PAC. Então a PAC é aquela pneumonia que a pessoa pegou no seu dia a dia. Ela achou que estava com a gripe, não melhora, foi no hospital, fez ali exames, o médico diagnosticou com pneumonia. Então, se essa pessoa pegou pneumonia, ela tem uma PAC, pneumonia associada à comunidade. O que isso significa? Eu não estou falando que eu sei qual que é o agente, o micro-organismo, mas a gente sabe que os micro-organismos da população que vive na comunidade são diferentes dos que estão dentro do hospital. Então, isso já é um grande avanço quando a gente começa a entender de classificação da pneumonia. Quando um paciente está hospitalizado, aí passa alguns dias, ele acaba desenvolvendo uma pneumonia, e aí a gente conhece essa pneumonia como pneumonia nosocomial, também conhecida como pneumonia hospitalar. Estava tratando alguma coisa, ele não tinha pneumonia, mas acabou adquirindo pneumonia no ambiente hospitalar. Por que o ambiente onde se pega a pneumonia é importante? Porque eu preciso saber qual foi o micro-organismo. Se a gente está falando de hospital, a gente tem muitos bichos ali no hospital, né? Bichos que a gente sabe que são muito fortes. E aí o médico, ao entender que esse paciente adquiriu uma pneumonia no ambiente hospitalar, ele já sabe até o antibiótico profilático ou empírico que ele vai iniciar até que saia resultado de cultura para ser mais específico ali para aquele tipo de pneumonia. E dentro do hospital também, que também é ruim,
A gente tem duas classificações. A gente tem a pneumonia aspirativa, que é aquele paciente que pode ter aspirado o conteúdo gástrico dele mesmo e acabou desenvolvendo ali uma pneumonia. Lembrando que broncoaspiração pode talvez levar a óbito antes mesmo de ter uma pneumonia, dependendo da quantidade do que foi aspirado pelo sistema respiratório, né? Por isso que é importante, tá? Dieta tem que fechar antes de dar banho. Se esse paciente estava com o bucho cheio e você colocou ele de decúbito dorsal, existe aí o risco de broncoaspiração. Cuidado com os pacientes em estado de coma, né? Porque ele vai ter o que? A cárdia relaxado, então o alimento pode retornar com facilidade de volta, né, do estômago para o esôfago e migrar para traqueia. Então, também cuidado, a gente tem que ter cuidado porque isso pode acontecer. E aí a gente sabe quais são as bactérias do sistema digestório, que elas não conversam, não combinam com o sistema respiratório, porque lá não tem bactérias ou vírus, enfim. Então acaba desenvolvendo algum tipo de pneumonia. E, por último, a gente tem uma pneumonia, que é através de um procedimento que é feito no paciente, acaba talvez algumas pessoas adquirindo, que é a PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, aquele paciente que, pelo seu estado clínico, ele precisou ser intubado e quando passa ali do 10º dia, já começa uma preocupação, por quê? A partir do 14º dia, geralmente, o risco só começa a aumentar dele desenvolver uma pneumonia associado à ventilação mecânica, ao tubo, a todo esse circuito. É só você parar e pensar. A boca é contaminada, o sistema respiratório ele é estéril. Agora você pensa que você tem um tubo compartilhado. Uma parte está numa parte estérea e a outra parte desse tubo está numa parte contaminada. Então, ou seja, o mesmo tubo tem uma parte que está na parte estérea e uma parte contaminada. E o mais interessante, quando esse tubo passou, a ponta dele contaminou até chegar na traqueia. Então, só para você entender que a pneumonia associada à ventilação mecânica é algo, infelizmente, muito comum em alguns pacientes na terapia intensiva, tá? E aí que vem aquela questão, né? É feita uma traqueostomia lá próximo do 14º dia para evitar que esse paciente venha desenvolver uma PAV. Então, geralmente isso acontece, tá? Então, esses são os 4 tipos de pneumonias que existem numa classificação. Agora, micro-organismo tem vários, né? E por isso que é necessário fazer sempre cultura, para ver qual que é o micro-organismo, e o médico vai solicitar ali um raio-x para ver o tanto de comprometimento que já tem esse pulmão. Quanto mais secretivo, pior é o quadro do paciente, mais difícil vai ser a gente contornar. Lembrando que aquele paciente que pegou uma pneumonia, no caso um diagnóstico secundário, ele já tinha uma patologia em tratamento e ainda pegou pneumonia, então agora a gente tem 2 coisas para tratar nesse paciente de forma concomitante, que é tratar o diagnóstico principal com o diagnóstico secundário, agora no caso pneumonia, e você da enfermagem está lá para tratar, para cuidar desse paciente. Então, vão ter mais cuidados para esse paciente. E o único recado que eu te dou aqui é: não atrase antibiótico. Não atrase antibiótico. Regra geral. Beleza?